Eu acho que a minha fala aqui hoje, que vai ser muito mais colaborativa, né, uma conversa com vocês, vai ser muito nesse sentido, de fato, né? Eu costumo brincar aí no mercado que eu quero chegar num dia que a gente fale de comunicação, de marketing, né? De comunicação no sentido que vai estar tudo integrado e as plataformas que a gente vai, de fato, né, executar o nosso trabalho, elas venham depois da estratégia. Então, da gente pensar da comunicação como uma resolução de problemas, de pensar estratégias únicas, mas que tem táticas diferentes, dependendo da habilitação que você escolher, né, durante o curso, e também as plataformas que vocês vão trabalhar, né, ao longo aí do processo no mercado de trabalho. Então, eu quero muito focar nessa comunicação, essa comunicação mais integrada, mais propositiva, né, onde a gente tenha, de fato, um trabalho diferencial que é ligando a teoria com a prática. Então, a minha conversa ela vai passar muito por isso, né? Deixa eu tirar meu cachorrinho aqui da tela, bem-vindos, né? Já falei boa noite para a maior parte de vocês aí. Aí. Então, de onde é que nasceu essa história, né? De quem é o profissional de comunicação na fila do pão? Essa ideia da fila do pão é porque tem uma amiga minha que ela sempre brinca, né? Ah, mas quem somos nós na fila do pão, né? Tudo que ela vem falar, ela fala disso, né? Tipo assim, qual que é o nosso diferencial? O que que a gente está contribuindo se na fila do pão praticamente todo mundo parece igual? E nesse sentido, eu fiquei pensando, quem é o profissional de comunicação nessa fila? Quais são as nossas atitudes, os nossos deveres, as nossas contribuições que podem, de fato, ajudar nesse mercado de trabalho, a ser uma peça importante, né? Eu acho que essa quarentena trouxe para a gente esse reavivamento da comunicação, da gente pensar a comunicação como algo, de fato, importante, estratégico. Eu falo que durante muito tempo eu vi a comunicação sendo negligenciada, jogada, né, pelas tabelas. No primeiro momento de crise, a pessoa vai lá e fala, poxa, eu tenho que cortar custo na minha empresa, vou cortar onde? Na comunicação. Ponto. E agora, nessa quarentena, eu estou vendo o contrário. Eu estou vendo um movimento dessas empresas, né, tanto de pequenas, médias e grandes empresas, numa tentativa de preservação da comunicação, porque ela está ali sendo considerada um eixo estratégico de atuação de fato no mercado. Então, a gente vê uma inversão aí, né? No momento de crise, eu preciso da comunicação, primeiro, para ganhar visibilidade. Se antes eu tinha uma empresa que vivia, né, nas portas abertas aí, numa loja física, agora eu preciso encontrar outras formas de chegar até o meu consumidor, de criar esse diálogo, né? E se a gente pensar na internet, eu sempre falo, né? Na minha época, quando eu era pequena, existia muito um quadro, um livro que chamava Onde está o Oli? Não sei se vocês já ouviram falar do Oli. E você tinha que ver numa série, numa multidão de elementos, identificar onde que estava aquele personagem, o Oli. E a gente ficava horas olhando, né? E eu falo que a internet hoje é isso. Você está competindo com os seus realmente concorrentes diretos, indiretos, com outros profissionais do mercado que fazem algum tipo de serviço ou produto que você também faz, com pessoas que produzem conteúdo, né, dentro do nicho de mercado que você atua. Então, abre o espaço para uma gama de possibilidades e você vira uma formiguinha ali no meio de tanta gente. E como é que agora na internet as pessoas vão se diferenciar, se tornar relevantes, ganhar visibilidade? Então, a comunicação ela é fundamental nessa fila do pão aí. E aí, como eu falei, né, sejam todos bem-vindos. O meu nome, então, é Luciana Andrade Gomes Bicalho. Eu vou acompanhar vocês nessa conversa hoje. Eu deixei aqui as minhas redes, eu tenho um Instagram que eu inaugurei tem pouco tempo, né? Porque Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? Eu comecei há pouco tempo a trabalhar aí com as minhas redes. Trabalho há tanto tempo com cliente que não dava tempo. Então, eu criei um Instagram há pouco tempo, deve ter uns 2 meses, que é Luciana Andrade CT. Tem o LinkedIn, o Facebook, que já é um pouco mais antigos. Eu sou jornalista, formei em comunicação integrada, um curso que tinha na PUC Minas no início dos anos 2000. Na época eu fiz na Federal Medicina, porque minha família achava que realmente eu ia ser uma boa médica. Não passei lá e falei, vou tentar o curso na PUC de comunicação integrada. E fiz. Depois eu fui fazer especialização, mestrado, doutorado, né? Fiz doutorado em comunicação também. Sou professora aí de graduação e pós-graduação, tanto no UniBH quanto em outras faculdades.
Sou pesquisadora do NUCCOM, que é um núcleo de inteligência digital que a gente tem na UFMG, e sou consultora em comunicação e marketing digital, né? Desde 2015, eu trabalho com a minha empresa, atendo principalmente pequenas e médias empresas que estão aí tentando se reinventar, né? Passar por um reposicionamento digital. Eu atuo mais na fase do planejamento estratégico e tático e tenho vários parceiros, alguns alunos que são meus parceiros para a execução desse trabalho no operacional. E aí, o que a gente vai conversar aqui hoje, então, né? É sobre essas expectativas do mercado. Tem uma brincadeira que a gente sempre faz, né? Porque quando a gente chega numa entrevista de emprego, de estágio, sempre tem aquela perguntinha, né? Ah, você é capaz de pensar fora da caixa? E aí você fala, que merda de caixa que é essa que eu tô, que eu não sei como é que eu saio disso, né? E aí as pessoas me perguntam, poxa, professora, mas como é que eu vou sair dessa caixa? O que as pessoas esperam de mim? Que tipo de atitude que eu tenho que ter? Né? Que solução é essa? Porque quando a gente fala de inovação, de pensar fora da caixa, todo mundo imagina que é tipo assim, inventar roda, né? Vou inventar o iPhone. E não é isso. É a gente entender o significado dessa inovação e pensar principalmente que a gente está projetando coisas, soluções para pessoas. Então, o nosso foco principal são as pessoas. Se a gente entender de comportamento, entender dessas demandas, entender que existe uma jornada do consumo ali, tanto para profissionais de comunicação da área de jornalismo, de publicidade, design, relações públicas, todo mundo aqui faz resolução de problemas. O que vai diferenciar é que cada um tem uma especificidade de atuação nesse mercado. Então, a trilha de hoje aí, por onde que a gente vai passar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre comunicação na resolução de problemas, entender as interfaces entre essas diversas áreas da comunicação, até que ponto vai cada habilitação, até onde eu atuo, que tipo de vaga que eu posso esperar no mercado, trabalhar com atitude empreendedora, que eu falo, olha, às vezes a pessoa fala comigo assim, ah, mas eu não quero abrir meu próprio negócio. Tá, mas atitude empreendedora não tem a ver com isso. Tem a ver com o processo interno, né? De você se organizar, se planejar para realmente conseguir construir a sua carreira, a sua própria vida. Então, a gente vai falar disso. O perfil do profissional T, que está sendo muito aclamado hoje no mercado, já estão até falando de uma evolução desse profissional T para um profissional E. Daqui a pouco eu explico mais sobre isso. E como é que a gente deve se apresentar aí para uma seleção de uma vaga, né? Que eu acho que é uma dúvida que vários estudantes, profissionais recentes do mercado têm. Fala assim, ah, mas o que eu faço? Né? Porque tem gente que fala assim, né? Ah, eu mando currículo para tudo quanto é lugar. O que me aceitar, eu vou. Só que esse tipo de estratégia, ela começa a ser um pouco mais complicada hoje, né? A gente vê que tem muito recrutador que está olhando para esse tipo de atitude como falta de foco, falta de lapidar competências. Então, a gente vai ver que tem algumas estratégias aqui que a gente pode acionar na hora de se apresentar para uma vaga. Então, vamos começar, né? Primeira coisa, essa história do pão aí, da fila do pão. Eu fiz aqui para vocês, para a gente construir isso juntos, para a gente pensar de forma colaborativa, eu vou pedir para vocês acessarem essa plataforma aqui. Pode ser numa aba aí, se quem tiver no celular, né, vai lá dentro do navegador, quem tiver no computador ou tiver duas plataformas aí, melhor ainda. Vamos construir isso junto. Deixa eu colocar aqui também no chat para vocês. E eu vou liberar ali, que eu quero que vocês... Aqui. Aí, ó. Esse site aí. Eu vou descompartilhar essa tela e compartilhar a tela dos resultados. Vou pedir para todo mundo acessar esse site. Ele é anônimo, tá, gente? Então não preocupem, não. Ele é anônimo. Vocês vão acessar e vão colocar o código que eu vou dar para vocês aqui agora. O código é 146624. Vou compartilhar minha tela, que aí vocês conseguem ver. E aí vocês vão responder essa pergunta aí para a gente já começar a ver. Eu coloquei aqui como nuvem de palavra. A gente vai vendo as palavrinhas aparecendo. Cite aí para mim 3 competências que vocês acham importante para um profissional de comunicação hoje. Tá? Então, vocês vão acessar lá o mente.com, digitar esse código 146624 e vão colocar lá 3 competências que vocês acham que é importante para um profissional da comunicação. É anônimo, não vai aparecer o nome de ninguém aqui não, vocês podem falar abertamente, tá bom?
E aí vocês podem ir preenchendo à vontade, tá? Qualquer palavrinha que vier assim à cabeça, ó, já começou a aparecer ali. Ó, tá aparecendo aqui já uma nuvem de palavras interessantes, ó. Proativo, sociável, trabalho em equipe, criatividade está crescendo, então teve muita gente que colocou, conhecimento das mídias, velocidade, imaginação, dinâmico, responsável, bom vocabulário, interessante, olha, verdadeiro, digital, comunicativo, muito bacana, paciência, olha que legal, pensar multiplataforma, dinâmica, velocidade, imaginação. Olha o criativo e a criatividade, como é que está subindo, ó, na nuvem. Sociável ali, conhecimentos gerais, dinâmico, oratória, visão ampla da área, bacana, conhecimentos gerais, transmídia. Alguém fez transmídia comigo aí, gente? Tá puxando a sardinha pro meu lado aqui. Fluente em idiomas, não ter vergonha. Olha quanta coisa bacana que está aparecendo aqui. Conhecimento, né? E a criatividade continua inchado ali. Criatividade, comunicativa e sociável são as três principais aqui, né? Mídias sociais, organizado, boa comunicação, dinâmico e empático, né? Empatia aí também uma coisa super importante nos dias de hoje. O que mais que apareceu? Verdadeiro, competente, ok. Fluente em idiomas, comprometido, credibilidade. Uhum. Ótimo, excelente. Gostei dessa nuvem de palavras aí, né? Toda vez que a gente fala em comunicação, certamente a criatividade ela puxa, né? A gente pensa na criatividade. Comunicativo, né? Porque a pessoa ela tem que se desenvolver bem nos argumentos, ela tem que conseguir se comunicar com outras pessoas, né? E quando a gente fala em comunicação, é até uma curiosidade interessante, porque a raiz da palavra comunicação ela está ligada ao comum, a tornar comum, a comungar com pessoas, né? Então, construir comunidades. Então, esse quadro que vocês colocaram aqui diz muito da comunicação. Mas será que diz das competências que realmente a gente precisa hoje? Então, a gente vai discutir um pouquinho disso. Vou até dar um print aqui que ficou bonito o nosso quadro. Depois a gente volta nele lá no final, para a gente ver um pouco melhor. Agora, deixa eu voltar para o meu PowerPoint. Então, beleza, né? A gente já viu ali que tem uma série de coisas interessantes e que a criatividade e o dinamismo, a comunicabilidade, tudo isso está no centro. Vamos ver se isso aqui realmente se concretiza no nosso caminho hoje, na nossa discussão. Eu tinha falado aqui, gente, esqueci de falar de algumas coisas, né? Vocês mantenham o microfone desligado, mas vocês podem falar aqui no chat à vontade, tá? Podem ficar à vontade para a gente bater um papo. Eu te ajudo a mediar, viu, Luciana? Fica tranquila, Beleza. tá? Tranquilo. Então, gente, a primeira coisa aqui, vamos lá. Vamos pensar nesse novo modelo de estruturação de trabalho, né? Eu estava esses dias pensando, os meus pais, os dois têm 72 anos, e eles passaram 35 anos trabalhando na mesma empresa para aposentar. Então, assim, na época deles, a pessoa que mudava muito de emprego, que tinha muitas experiências em lugares diferentes, era considerada uma pessoa instável, né? Que você não podia confiar, porque o interessante era esse plano de carreira. Era a gente pensar realmente em como que dentro de uma empresa a gente ia caminhando até a gente chegar em determinado cargo. E hoje não tem muito isso, né? A gente valoriza bastante as experiências multifacetadas que as pessoas têm. Então, existe aí um novo modelo de trabalho, existe uma nova forma de contratação, não é só mais o sistema de CLT, tem muito lugar hoje tratando comunicação como PJ, uma empresa prestando serviço para outra, tem aí os freelancers, né, os profissionais que estão atuando de forma autônoma. Então, a gente tem uma série de possibilidades hoje no mercado que muda um pouco também o nosso foco. Eu deixei aqui para vocês, depois eu acho que até a Joana pode compartilhar esse documento aí com vocês, porque eu deixei esse TED aqui, do Alexandre Pelais,
que ele é um cara muito interessante para pensar essa nova organização do trabalho. Ele é da área administrativa, não é da área de comunicação, mas a forma como ele pensa reflete a atitude empreendedora. E nesse TED aqui, ele fala justamente sobre isso, o significado do novo trabalho, o que ele exige da gente como postura profissional e o resultado que a gente vai conquistar aí no mercado. E aí, então, a gente está falando de uma exigência profissional, de profissionais mais qualificados, mas ao mesmo tempo também mais estratégicos. Porque eu não sei se vocês já perceberam tanto de mão de obra que a gente tem. Tem muitas vezes que as pessoas chegam para mim e falam assim, não, Luciana, é impossível trabalhar no mercado de comunicação. É muita gente disputando a mesma vaga. E aí eu falo, mas será? Será que todo mundo ali tem competência para atuar nessa vaga específica? Será que o direcionamento está correto? Então, a gente tem que pensar justamente nessas coisas, né? Como é que a gente vai criar para a gente estratégias aí, que eu falo até do marketing pessoal, né, para vocês usarem as estratégias que vocês usariam com o cliente, trabalhando dentro de uma empresa, para montar também quem vocês são. Vocês têm a marca de vocês. Né? Então, pensar aí em como que vocês vão se apresentar no mercado, como que vocês vão colocar suas habilidades e competências para dar visibilidade para o trabalho que vocês desenvolvem e pensar de uma forma mais estratégica. O profissional estratégico, ele é mais fácil de ser recolocado em vários ambientes diferentes. Enquanto o profissional operacional, ele está muito ligado só na colocar o negócio para rodar. Né? É o que a gente fala de apertar o parafuso. Mas a gente tem que saber exatamente por que a gente está apertando aquele parafuso e o que vem antes. Né? A gente tem que ter uma visão mais macro, mais global do sistema. E construir o seu caminho individual. Eu acho que uma coisa que o curso está proporcionando hoje, né, que o sistema do Grupo Ânima está proporcionando hoje, é justamente vocês olharem para o caminho individual de vocês. Que ele vai ser único, ele vai ser personalizado e ele vai responder, né, a um tipo de personalidade, competências que combinam com os interesses de vocês. Então, existem milhares de possibilidades. Vocês têm que saber exatamente por onde que vocês querem trafegar aí. E como é que a comunicação, então, aparece na resolução de problemas? Gente, mentalizem isso para o resto da vida de vocês. Comunicação é resolução de problemas. A gente precisa ter um problema em mente. É muito interessante quando chega para mim um cliente que ele fala assim, oi, Luciana, tudo bem? Quero fazer um planejamento de comunicação com você. E aí eu falo assim, qual que é o seu problema? Ele, não tem problema não. Eu falei, então você não precisa de mim. Para que você precisa de mim, então? Se está tudo ótimo, se está tudo correndo bem. E também não só, né, você saber ali resolver o problema, mas identificar a fonte desse problema. Muitas vezes eu chego em algumas empresas que me falam assim, Luciana, eu não estou vendendo tanto. Uma vez eu atendi uma clínica de estética, que ela falou comigo assim, Luciana, eu não estou vendendo muito, eu tenho um preço competitivo, eu tenho bons aparelhos, boas funcionárias, mas eu não consigo vender muitos pacotes. E isso está me prejudicando. O que eu posso fazer? E aí ela queria que eu lançasse toda uma campanha de comunicação mercadológica, para a gente ser mais agressivo no mercado. Eu falei, poxa, deixa eu primeiro investigar esse problema seu, né? Depois trazer para você aqui alguns dados para a gente bater o martelo nesse problema. E aí eu comecei a ver, fui atrás dos clientes, ex-clientes, pessoas que foram lá uma vez e nunca mais voltaram, para fazer uma pesquisa. E descobri que era quase unânime as pessoas falando que o problema da clínica era atendimento. Eu falei, olha, tá vendo? O seu problema não é exatamente a competitividade diante do concorrente. O problema está interno, é no atendimento. E aí eu fui conversando, falei, agora o meu próximo passo é entrar dentro da empresa e descobrir por que o atendimento está ruim. Então, eu fiz toda uma pesquisa interna, conversei com as funcionárias, eram todas mulheres, e descobri que lá tinha gente em licença maternidade que voltou antes do tempo, por pressão da patroa. Descobri que tinha gente com férias aí atrasadas há muito tempo, salário atrasado, hora extra que não era paga. Então, eu falei com ela, olha, o problema seu não é de comunicação, o seu problema é jurídico, é trabalhista. Então, resolve primeiro isso, porque é uma cadeia. Então, saber identificar a fonte do problema vem de um perfil de profissional mais estratégico.
Mas isso eu só consigo fazer quando eu tenho ali uma visão mais ampla de todo o negócio. Eu preciso interpretar esse negócio de acordo com várias competências e habilidades que eu vou construindo ao longo da vida. E é a experiência de mercado que vai consolidando depois essas competências, né? Então, aqui na faculdade, vocês vão começar a trilhar esse caminho. E depois vocês vão testando e consolidando cada competência aí no mercado. Então, primeiro, para falar de comunicação, a gente fala de inovação, que é isso que todo mundo hoje pede. Todo mundo vai pedir para vocês terem uma visão mais inovadora. Mas se a gente não souber o que inovação significa, né, o que esperam da gente, não tem como a gente corresponder a esse perfil. Então, uma coisa também para vocês mentalizarem é que inovação é valor percebido. Se alguém está vendo valor naquela solução que você está propondo, você já está provocando uma inovação. Então, inovação não é inventar a roda, não é fazer algo magnânimo, algo que vai ficar memorável por séculos, não é isso. Ninguém está esperando isso de você. Naquele vídeo que eu coloquei ali do Alexandre, né, do TED, ele fala o seguinte: olha, a maçaneta do banheiro onde eu trabalhava ficou quebrada durante um tempão. Um dia, um funcionário ficou preso dentro do banheiro. E aí ele ficou horas lá dentro. E aí chegaram para ele e falaram assim: poxa, mas por que você não resolveu isso antes? Ele falou: olha, a minha função aqui dentro da empresa não é resolver maçaneta de banheiro. Aí falaram com ele: olha, tudo bem, pode até não ser, mas você ficou preso lá dentro e isso te levou 3 horas de trabalho. Ao ponto que a pessoa que conseguiu resolver isso depois das 3 horas, a pessoa que teve proatividade, que foi uma palavrinha que apareceu aqui na nossa nuvem, de correr atrás dessa pequena resolução, ela gerou valor para todo mundo. Então, podia não ser exatamente a tarefa dela, mas ela conseguiu, né, trazer valor para aquele ambiente onde ela estava inserida. Então, é isso que a gente tem que pensar, em como que a gente vai gerar valor. Então, o foco são nas pessoas, na experiência das pessoas. Se eu gero valor para o ambiente onde eu estou, né, para a equipe da qual eu faço parte, com certeza eu já tenho ali um perfil mais inovador. E aí a gente tem 4 etapas quando a gente pensa em comunicação como resolução de problemas. A primeira aqui é a parte do aprendizado, da descoberta, que é quando eu realmente começo a fazer pesquisa, a ler, a estudar, a conversar com as pessoas, a investigar, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Depois a gente chega na segunda etapa, que é reconhecer o problema. Olha, aqui eu já identifiquei o meu problema. Aqui eu já posso pensar especificamente nele, que é isso que eu fiz na clínica de estética, né? Primeiro eu fui lá, vou conversar com várias pessoas para entender o cenário, o que está rolando, para depois eu já cravar no problema e começar a trabalhar em cima dele. Depois que eu já identifiquei, já sei bastante do meu problema, eu tenho condição de considerar a solução. Aí eu posso passar por um processo de brainstorm, eu posso fazer isso de forma colaborativa, eu posso chamar a minha equipe e realmente mergulhar nesse problema, para depois eu chegar na decisão e, de fato, implementar uma ação. Então, esse caminho aqui serve para qualquer coisa da vida que vocês forem fazer. Tá? Pensa primeiro, né, em como que vocês vão pesquisar, em como que vocês vão buscar informações para decodificar a situação que vocês estão vivendo. Depois, identificar, bater o martelo, qual que é o problema. Depois, sentar e ver qual que vai ser a melhor resolução para esse problema e partir para a ação, que é implementar, de fato, essa solução, tá? Porque o que acontece? Às vezes, a gente fica com um problema de foco, não é? Às vezes a gente tem tanta coisa na nossa frente, tanta situação, possibilidade, é igual escolher curso, né? Com certeza, na hora que vocês forem escolher curso aí, eu fiz aquele teste vocacional. Cheguei lá, sentei na frente da psicóloga, fiz aquele tanto de teste, e no final ela falou comigo assim: olha, pode ser artes plásticas, pode ser letras, pode ser veterinária, ciência da computação. Eu falei: ferrou, eu não tenho foco aqui, né? Eu preciso de ter pelo menos um embasamento. Então, você tem que achar o problema. Às vezes, no meio daquele caos, você tem que saber, inclusive, para qual problema que você vai olhar primeiro. Às vezes tem problema pra caramba, né? Aliás, gente, comunicação é a profissão que encontra problema, né? A gente chega em qualquer lugar, você olha lá e você fala: não, tem que mudar tudo. Mas o que é prioridade? Então, a gente conseguir estruturar isso para saber o que é prioridade, aonde que eu vou atuar, como que eu vou atuar, isso é ter visão estratégica, ok?
Então, pensem nesse processo aí, né? Então, todas essas etapas aqui vão precisar desse raciocínio estratégico, e isso eu só consigo testando, experimentando, né? De fato, construindo habilidades que vão me dar esse reforço estratégico aí, esse raciocínio lógico. Vocês conhecem Procurando Nemo? Todo mundo assistiu Procurando Nemo? Procurando Nemo, ele tem um quadro que eu acho sensacional. Podem falar no chat ou no microfone aí. O que eles fazem, o pessoal do aquário, lá do Procurando Nemo, o que eles fazem o tempo inteirinho do filme? Eles criam várias estratégias para quê? Além de procurar Nemo? Além de procurar Nemo. Não, quem estava procurando Nemo é só o pai dele. O pessoal que estava dentro do aquário com o Nemo, lá no aquário do dentista. O que eles querem fazer o filme inteiro? É que apareceu. Ir para o mar. Isso. Eles querem escapar, não é? Eles querem escapar, eles querem sair do aquário, eles criam uma série de situações mirabolantes para sujar o aquário, o dentista ter que retirar eles dali para limpar e tal. Beleza. Mas aí no final do filme tem essa situação aqui. Todo mundo vai para o mar. Ó que maravilha, sensacional. Aí um olha para o outro e fala: e agora? A gente está dentro de um saco plástico. Como é que eu saio dessa situação? Porque o objetivo não era simplesmente chegar no mar, mas era de fato morar ali, ter qualidade de vida. Então, como eles estavam mirando só naquela situação imediata, eles não conseguiam ter uma visão mais estratégica, panorâmica de processos, eles emperraram aqui. E aí eles olharam aquele tanto de gaivota, né, em volta e falam: agora ferrou, agora vai bicar aqui, vai comer todo mundo. Então, às vezes, a gente faz muito isso na comunicação, né? Eu tenho que agora tapar o buraco, eu tenho que remendar, eu tenho que consertar, eu tenho que fazer isso com o carro andando. E falta visão estratégica, né? Uma visão mais global, para eu entender que o que eu fizer agora vai resolver isso aqui, mas daqui a pouco eu vou ter um problema muito maior. Então, eu saber realmente encadear as minhas habilidades para eu conseguir contornar situações como essa, né? Porque no final das contas eu saí do aquário, mas estou presa ali no meio do oceano também. E aí, como é que eu penso, então, nessas interfaces aí entre as diversas áreas da comunicação? Por que isso é importante para essa resolução de problemas? Porque na hora que eu falo de comunicação, hoje no mercado é muito difícil de eu saber exatamente o que é uma vaga para publicidade, o que é uma vaga para jornalismo, relações públicas, design. Porque eu tenho que ver que, às vezes, aquela vaga ela exige uma competência específica. E essa competência ela pode estar sendo trabalhada em várias habilitações diferentes. E a gente tem que ter um perfil multidisciplinar. Por quê? Às vezes você vai trabalhar dentro de uma empresa grande, uma multinacional, que tem uma equipe de comunicação gigante e que tem setores, né? E aí você precisa entender até onde vai o seu trabalho, como que o seu trabalho vai se comunicar com outras áreas, para você, de fato, conseguir ser uma peça dinâmica e efetiva, assertiva, nessa corrente, né? Nesse sistema ali vivo que é da organização. Então, pensar hoje em diversas áreas da comunicação que se comunicam, que estão o tempo todo se relacionando, se complementando, é fundamental. Você quer ver uma vaga hoje que ninguém sabe quem que vai ocupar? Marketing digital. Ninguém sabe quem faz redes sociais. Ah, tem que ser o profissional de relações públicas, porque é ele que pensa na mediação com o público. Ah, não, tem que ser o jornalista, porque é ele que vai olhar a questão de construção narrativa. Professora. Não. Oi, pode falar. Mas a senhora acredita que por mais que a área da comunicação, a grande área da comunicação, por ela ser muito abrangente e por esse universo de oportunidades que sei lá, o futuro jornalista, o futuro bacharel em comunicação possa vir a ter, a senhora não acha que não é por questão de falta de foco, porque a senhora falou agora há pouco que a comunicação ela pega vários nichos, vários âmbitos de atuação na sociedade. Porém, dentro do próprio curso, em diversas universidades do Brasil, os projetos políticos pedagógicos desses cursos, eles tentam ouvir o que a sociedade quer desse novo comunicador. Por exemplo, aqui na Universidade Federal do Piauí, o curso já passou por 4 modificações no projeto político-pedagógico.
nós costumamos, há uma cultura dentro do curso de comunicação de comemorar já 35 anos desde a fundação. E o curso, ele está dentro na universidade, ele está dentro do Centro de Ciências da Educação. E aí, quando a gente vai pagar disciplinas em outros centros de ciência, como, por exemplo, no CCHL, os professores de lá dizem, não, esse curso era para ser da nossa área, era para estar dentro da nossa ciência. Quer dizer, no Centro de Ciência da Educação, o curso de comunicação, ele praticamente é o único que é bacharel e que não é da área da educação. Então, só jornalista atuar na televisão. E as outras áreas, porque o jovem ele está querendo imediatamente ser inserido no mercado de trabalho. Então, ele pensa dentro do curso da ciência da educação, né? Ele vê artes, ele vê lá o menino se fazendo licenciatura ou bacharelado em artes, ele vai se tornar um professor de música, ele vê o pedagogo que vai logo ser professor, né? Na área de pedagogia, mas quando se vê ele lá dentro da comunicação, ele tem só um único caminho, a câmera e o microfone. A senhora não acha que é muita, digamos assim, muita oportunidade que o estudante de comunicação possa vir a ter enfim, nessa nova profissão? E assim, a última coisa que eu queria falar era, por exemplo, agora eu sou licenciado em letras, português, inglês e espanhol, e agora eu pude conciliar as ciências sociais aplicadas à área da grande linguística, porque eu vi teoria crítica literária que eu pude agora associar somente com uma disciplina que eu paguei, que foi mídia e produção, estética e crítica da mídia. E aí eram coisas totalmente dissociadas. Uma falava sobre estética e crítica da mídia, né? Os filmes e tudo e tal, e nas letras eu vi lá crítica literária e tudo. Aí um curso que eu fui fazer na PUC de São Paulo, eu pude associar as duas teorias, a estética crítica da mídia da comunicação e a crítica literária. E aí eu pude perceber a ausência de um profissional, o chamado crítico de cinema. Onde é que ele está? Cadê o profissional da comunicação para atuar com isso? Então falta talvez... Ótimo, Sidney. Achei a sua pergunta muito importante, porque é isso, né? A área da comunicação, ela está repleta de caminhos. É aquela figura que eu mostrei ali, né? O profissional no meio e vários caminhos possíveis para se seguir. Então, é muito rico e a gente não pode pegar a comunicação e jogá-la dentro de um departamento e querer isso afunilar cada vez mais, porque não dá. Né? A gente vê que, principalmente as trocas no mercado, elas são dinâmicas. Isso que você falou aí da crítica literária, né? Que pode, de repente, juntar com a teoria da comunicação e isso virar um profissional de crítica de arte, crítica de cinema. Eu fiz também mestrado na Letras, na UFMG, eu vi crítica literária. No final, a minha dissertação ela foi um encontro entre a comunicação e a letras. E pensando muito, né, como que a gente dialoga com vários departamentos, com a administração. Lá na UFMG eu dei uma disciplina uma vez que era de gestão de redes sociais e metade da minha sala era da engenharia de produção. Porque eu abri para o campus todo, né, porque era uma disciplina eletiva e muita gente interessada nisso. Estou montando meu próprio negócio, então gostaria de ter essa vivência. E aí, até para saber como que contrata um profissional de comunicação, o que ele faz. Então, eles estavam ali para aprender também sobre o profissional de comunicação. Então, é muito rico. Por isso que é importante, não é falta de foco. O que é falta de foco, às vezes, é na hora de identificar os problemas que a gente vai lidar no mercado. Né? Cheguei, por exemplo, sou crítica de cinema. Se eu não souber exatamente qual que é o ponto específico do meu trabalho, né, para cada projeto que eu vou realizar, eu me perco, entendeu? Então, você tem que saber ali, organizar a sua visão, né? Ter uma visão mais macro, uma visão mais multidisciplinar, justamente para você conseguir colaborar, né, com tantas vertentes e possibilidades que o mercado de comunicação tem. Então, eu acho que esse daí é o ponto principal, né, dessa interface. E eu gosto de trabalhar essa interface pelo viés do Design Thinking. Porque eu acho que é uma abordagem que fala de processo mental e de organização de trabalho. E ele fala muito da gente projetar essas soluções para pessoas,
né? Então, a gente tem 3 valores básicos aqui no Design Thinking, que é empatia, a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Isso é muito forte na comunicação. Apareceu nas palavrinhas que vocês colocaram na nuvem ali, agora há pouco. A cocriação, a colaboração do trabalho em conjunto. E aí, gente, tem um aspecto muito importante que não sei quantas pessoas estão formando aí ou ainda vão ter oportunidade de estudar durante um tempo. Reforcem muito isso em sala, gente. Trabalho em equipe não é o trabalho que a gente desenvolve hoje, onde você pega ali o que o professor passou em sala de aula, tem 5 pontos, você distribui um para cada um desenvolve isso lá dentro da sua competência, em casa, depois alguém junta. Isso não é trabalho colaborativo. O trabalho colaborativo é um trabalho que é desenvolvido, o brainstorm, toda a fase de estruturação da ideia, da estratégia, coletivamente. Depois, cada um, dentro da sua especificidade, né, dentro da sua competência maior, vai estruturar isso no operacional. Mas a ideia, ela tem que nascer do coletivo. Então, um trabalho que você faz em conjunto, mas que não passa por esse momento, né, de todo mundo, das ideias, de todo mundo construir isso de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, ele é um Frankenstein. Ele não é um trabalho colaborativo. Tá? Então, aqui dentro do Design Thinking, ele fala, olha, as pessoas estão juntas sim, mas estão juntas em todo o processo. E depois, só na hora do operacional, que cada um vai costurar de acordo com a sua competência ali. E a parte da experimentação, né? Que eu acho que tem tudo a ver com a comunicação. A comunicação está sempre em versão beta. A gente não consegue cravar um martelo em nada e falar assim, olha, não, e essa fórmula aqui funciona. Isso daqui, se eu seguir a risca na comunicação, no jornalismo, na publicidade, relações públicas, vai funcionar. Não é. A gente vê que para cada projeto, para cada tipo de trabalho que a gente realiza, a gente tem que pensar nessa experimentação o tempo todo. Porque se a gente vier com fórmulas já prontas, a gente corre o risco de cair naquele mecanicismo que a comunicação hoje já não aguenta mais. Então, a gente tem que pensar, né, para ter essa inovação, para ter um valor que é percebido pelas pessoas, a gente tem que ter esse foco mais de experimentação. E aí, o que é, então, a tal de atitude empreendedora e esse perfil desse profissional ter? Né? Primeira atitude empreendedora, como eu falei no início, não tem nada a ver com abrir o próprio negócio. Mas a atitude empreendedora a gente constrói. E como que a gente faz isso, né? A gente faz o foco de toda a construção das nossas competências para a gente fazer a gestão da nossa própria vida e da nossa carreira. Uma dona de casa, ela pode ter atitude empreendedora. Eu gosto muito de dar um exemplo, um estudo de caso que eu levo para as minhas aulas, que é do Faxina Boa. Depois você joga no Facebook aí, Faxina Boa. É uma página da Verônica. Ano passado eu tive a oportunidade de entrevistar a Verônica, é uma empregada doméstica, ela é diarista lá em São Paulo, ela perdeu o emprego em 2016 e resolveu dar visibilidade para o negócio dela nas redes sociais. E aí falaram com ela, olha, Verônica, começa pelo Facebook, cria uma página. Aí ela criou, ela pensou no tipo de público que ela gostaria de atrair, porque ela falou assim, não gostaria de trabalhar em casa de pessoas que não têm muito meu perfil, porque eu sou desbocada, eu sou extrovertida, eu sou uma pessoa que é muito aberta. Então, eu queria esse perfil de cliente também. Então, ela começou a trabalhar muito no aspecto cultural. Então, ela trabalhava ali filmes, séries, né, postagens, ela pagava R$12 para uma pessoa fazer os posts para ela nas redes sociais e publicava isso no Facebook. Ela é uma pessoa que nunca estudou sobre empreendedorismo, não estava pensando em abrir o próprio negócio, ela simplesmente queria fazer uma gestão da própria carreira. E aí ela começou a pensar, né? Olha, eu vou pensar primeiro, quem é o meu público? Quem é o meu cliente? Ok, já tenho aqui formado na minha ideia quem que eu quero atrair. Como que eu vou atrair essa pessoa? Que tipo de linguagem que eu vou utilizar? E aí ela começou a estabelecer o relacionamento. Ela começou a criar playlist no Spotify. Para cada casa que ela ia dar faxina, ela criava uma playlist e no final ela entregava para o dono da casa aquela playlist e falava, isso aqui é o legado da faxina. Né? Quando você for dar faxina no seu apartamento, na sua casa, é só tocar e se divertir. Começou a escrever bilhetinho. Então, isso é muito importante, porque isso é atitude empreendedora.
E aí ela sabia exatamente quem ela queria tocar, né? Quem seriam os interlocutores, o cliente, aonde que ela queria chegar com isso, né? Ela queria conquistar muita autonomia dela. E ela falou: não quero mais trabalhar de carteira assinada. Eu estou vendo que diarista, pessoa que trabalha por dia, ganha muito mais. E aí eu posso pagar meu próprio INSS. E foi assim. Então, ela sabia exatamente aonde que ela queria chegar, o tipo de público que ela queria conquistar, quanto que ela queria ganhar. Ela chegou a fazer um tour. Ela falou assim, o pessoal começou a brincar com ela nas redes sociais e falar assim, poxa, Verônica, você não dá faxina em Belo Horizonte, não? Em Porto Alegre, Rio de Janeiro? E ela falou, olha, dou. Se pagarem pelo menos 50% da faxina adiantado, eu consigo, né, 10 pessoas que eu consegui aqui, eu consigo pegar um ônibus e ir para a cidade de vocês. E aí ela conseguiu, no Rio de Janeiro, juntou uma série de pessoas, pagou não só 50%, mas a diária toda e a passagem dela, e ela fez o primeiro tour Faxina Boa. Olha que coisa bacana, né? E uma das metas dela era conhecer o Brasil. Ela falou, tinha muita vontade de viajar, e esse tour me proporcionou isso. Então, é pensar nisso, né? Aonde você quer chegar, como que você vai chegar lá, quais são, né, os recursos que você tem para isso, o que você precisa conquistar. Então, isso é ter atitude empreendedora e saber administrar a nossa energia com sabedoria. A gente gasta muita energia à toa, gente, muita. Né? Às vezes a gente gasta energia em discussões que não são necessárias, né? Fazendo retrabalho. Quantas e quantas vezes a gente ficou com preguiça de fazer alguma coisa pela primeira vez? Já aconteceu comigo milhares de vezes, né? Ou a gente fica postergando, postergando, de repente, opa, tem que fazer. E aí a gente tem que colocar muita energia em coisas que são retrabalho, né? Investir dinheiro, às vezes, para reparar algum erro, alguma coisa que a gente tenha feito. Então, administrar energia é parte da atitude empreendedora. Né? Aonde que eu vou colocar o meu tempo, meu dinheiro, minha mão de obra? E saber o nosso propósito. Eu gosto muito do Simon Sinek, ele tem um livro que chama Starts with Why, que agora já foi até traduzido, né? Comece pelo porquê, e ele fala disso. Qual que é o seu propósito de vida? Ele cita lá as empresas, né, que deveriam também passar por esse processo, mas ele fala que isso aqui é humano. A gente tem muito o hábito de começar de fora, né? Então a gente fala o que a gente faz. Então você tá lá no Tinder, na balada e tal, a pessoa fala assim, e aí, você faz o que da vida? Ah, eu estudo publicidade, estudo jornalismo, estudo design. Ah, que legal, né? E o que é isso? Como é que faz isso? Ah, então, o design tem a ver com criação, assim, assim, assado e tal. Mas se a pessoa virar para você e falar assim, mas por que você faz isso? Aí você já trava, né? Já dá aquela... Você fala assim, nossa, crise existencial. Mas por que você faz o que você faz? E não adianta a gente apelar para o dinheiro e falar assim, olha, é para ganhar dinheiro. Porque se foi a comunicação não era a melhor escolha, mas enfim. Por que a gente faz o que a gente faz? Né? E aí o Simon Sinek fala para a gente inverter isso. Vamos começar pelo meio. Vamos pensar primeiro no propósito. Porque aqui já vai te dar o gás para você administrar a sua energia, para você pensar onde você quer chegar, para pensar nos recursos que você vai ter que conquistar para isso. Então pensem, façam um exercício hoje aqui depois da nossa conversa, coloque no papel assim, por que eu faço o que eu faço? Aonde que eu quero chegar com isso? E aí depois você vai ao contrário, o porquê, o como, o quê. Ele dá um exemplo da Apple que é muito bacana, que ele fala assim, olha, a Apple lá com Steve Jobs, ele pensou no seguinte, tem um problema seríssimo no mercado de tecnologia. As pessoas que fazem computadores, que trabalham com tecnologia e disponibilizam isso no mercado, eles pensam na experiência do técnico, na experiência de quem está realmente familiarizado com aquilo. Mas o mercado leigo, né? O mercado das pessoas que não entendem de tecnologia, mas que dependem disso para exercitar suas tarefas, elas têm dificuldade. Porque se eu estou fazendo uma tecnologia que é só para técnico entender, como que essas pessoas vão lidar com isso no dia a dia? Então, esse era o problema. E aí eles resolveram criar a Apple pensando nisso. A Apple ela vai traduzir, ela vai ter uma visão mais disruptiva para essa tecnologia, aproximando isso do dia a dia das pessoas leigas. Como que eu vou fazer isso? Através do design. Então, eu vou trabalhar um design que é mais intuitivo, que é mais simples, né? Com uma interface aqui que facilite a vida de quem não entende de tecnologia. E o que eu vou fazer? Aí já não importa.
o tipo de tecnologia que tiver na moda, o que tiver aí sendo demandado, a gente faz. Computador, telefone, coisas para escutar música, independe, porque o propósito ele é forte. Então, se a gente pensar isso também, na hora que a gente estiver resolvendo os nossos problemas, tanto da nossa própria carreira, né, trabalhando com atitude empreendedora, quanto nos lugares que a gente for trabalhar, isso aqui é uma visão estratégica importante. Até coloquei aqui também o videozinho lá do Cynic. E pensar na carreira, né, gente? Como que eu vou, então, aí pensar na minha formação ali formal, as metas que eu tenho de vida, a minha visão, aonde que eu quero chegar, os valores que eu tenho, as habilidades, interesses, como é que eu vou colocar tudo isso junto para provocar e produzir a minha carreira? Então, eu coloquei algumas perguntas aqui, não é para a gente responder agora, não, mas para vocês pensarem em casa, né? Qual que é a minha situação profissional hoje? Como que está o planejamento da minha carreira, se eu conheço as minhas habilidades e talentos. Geralmente eu chego assim, eu dou aula de atitude empreendedora, e no primeiro dia de aula eu chego e pergunto assim, qual que é o seu ponto forte? E aí a pessoa vai falar o ponto forte dela, mas logo em seguida ela já quer falar o fraco, porque a gente tem um pouco de vergonha de falar o nosso ponto forte, né? Esses dias tinha uma aluna minha que falou assim, eu acho que eu sou inteligente. Mas falou com tanta vergonha, eu falei, então fala, ué, sou inteligente. É o ponto forte, né? Mas não, a gente fica meio assim acanhado. Defeito a gente bota um tanto, né? Autocrítica é o que a gente mais tem. Então é saber quais são as habilidades, talentos. Pergunta dentro de casa, pergunta para a mãe, para o pai, para o namorado, para o filho, para o cachorro. Olha, o que você acha que eu sou boa ou sou bom? Qual é a minha melhor habilidade? O que você acha que eu faço bem? E começa a fazer um processo reflexivo disso, né? E aí distribui ali pontos fortes, pontos fracos. Tem uma ferramenta que a gente usa muito em planejamento que chama Matriz SWOT. E a gente detecta externamente, né, ameaças e oportunidades. Vocês podem fazer isso em relação ao mercado de comunicação e pensar internamente, que são seus pontos fortes e fracos. Faz uma planilha disso e vai atualizando, né, para vocês verem, até nesse novo modelo que a gente está trabalhando agora no UniBH, de realmente se vocês vão conseguir lapidar as competências que vocês estão buscando para a área de interesse de vocês. Qual que é o propósito profissional, né, a motivação que vocês têm aí para exercer a função, se vocês têm atitude empreendedora, quando e como isso se manifesta, e quais são os obstáculos encontrados aí hoje na carreira, tá? Faça esse exercício em casa, que eu acho que vocês vão se surpreender aí com o resultado. E aí tem uma abordagem legal lá do Design Thinking, que é pensando nos 3 pilares essenciais para o trabalho hoje, né? A gente tem aqui um processo de abordagem, que a gente chama de pensamento por meio de divergência e convergência. O Design Thinking ele fala o seguinte, geralmente a gente tem ali o problema, e a gente tem a solução. Mas ninguém enxerga o processo. O processo ele fica invisibilizado. Seria muito interessante se ele fosse mais compartilhável, né? Se a gente estivesse dentro das empresas, dentro da sala de aula, e a gente compartilhasse mais o processo, o brainstorm que eu fiz para chegar nessa solução de fato. Né? Porque é ali no brainstorm, nesse caminho, que eu estou desenvolvendo as minhas competências. Então, é muito bacana, né? O que a gente chama de processo de divergência e convergência é porque, num primeiro momento, na hora que a gente está fazendo um trabalho colaborativo, só surge divergência, né? Todo mundo pensa diferente, e aí alguém fica meio assim, ressabiado, fala, não vou falar não, porque depois está errado. E aí depois a gente começa a juntar essas peças, até a gente chegar na convergência e encontrar uma única solução. A equipe multidisciplinar, que é esse perfil T, que eu vou falar agora, e os espaços adaptáveis, né? Todo mundo que vai hoje numa agência de comunicação, nas startups, algumas empresas que têm escritórios compartilhados, vê isso, né? A gente não tem mais aquelas baias, a gente não tem mais parede, é todo mundo trabalhando junto, justamente para a gente ter esse momento de processo, de abordagem, né? Assim, para as pessoas conseguirem interagir com isso. Mas Luciana, o que é o tal do profissional T? Né, que Luciana, desculpa, porque teve um comentário que já foi feito aqui um tempo, aí eu vi que tem a ver de novo, acho que vai um momento de recuperar o comentário de Guilherme, até para te dar um tempo aí também, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando. Guilherme Ítalo, eu acho que ele falou lá atrás, quando o Sidney estava comentando,
Na minha opinião, a graduação da área de comunicação e design necessita ser aprimorada para expandir o conhecimento para o profissional prático, para as questões práticas. A inserção no mercado de trabalho destes profissionais depende obrigatoriamente de experiência comprovada. Cada problema tem uma solução. Então, eu acho que ele está falando um pouco dessa dimensão de demonstrar que você sabe fazer. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você está trazendo. Acho que ele quer mais um comentário. Isso, isso. Mas é isso, Guilherme, né? É isso, Guilherme. É a gente entender de fato, né? Proporcionar para vocês em sala de aula, esse exercício que também eu acho que a gente está fazendo mais agora, com essa mudança da grade, é buscar realmente situações reais de mercado, colocar vocês em contato com isso, para que vocês pensem, né? Porque não tem como a gente desenvolver realmente competências sem exercitar, sem experimentar. Né? Resolução de problemas, eu acho interessante que tem vezes, quando eu estava lá no início, quando eu comecei na comunicação, eu entrava nos lugares onde eu trabalhava, assim, nos estágios que eu passei, depois nas empresas, e eu falava assim, gente, como é que essas pessoas chegaram nisso? E eu falava assim, eu nunca vou conseguir pensar nisso. Né? Porque parecia assim, nossa, né? Da onde que a pessoa tirou essas ideias? Da onde que ela tirou essa solução? Só que depois eu comecei a exercitar isso mais no mercado, né? E hoje em dia, de vez em quando, assim, eu tô com algum estagiário, alguém recente no mercado e fala isso comigo, fala, nossa, mas como é que você pensou nessa solução? Eu falei, gente, é prática. É você realmente mergulhar na situação, né? E começar a ter maldade, entender os processos. E aí você vai conseguir construir isso. Daqui a pouco isso fica mais evidente. Você já vai ter ali na hora que chegar o problema, você já tem uma solução mais rápida, mais fácil de ser implementada. Então, isso que você está falando é muito importante, né? A gente está nesse momento agora de intensificar essa prática. Agora, uma coisa que eu falo, gente, de carteirinha, de tempo de mercado e de todas as vezes que eu me apresento para tudo quanto é cliente e que eles falam muito, é de trazer a teoria para embasar. Hoje mesmo de manhã, eu apresentei um planejamento de presença digital e o que foi assim essencial para esse planejamento ser aprovado é o embasamento teórico que eu tinha. Porque eu mostrei várias pesquisas, mostrei os processos metodológicos que eu adotei para chegar naquele resultado, e foi esse caminho ali, esse processo, que eles valorizaram para se sentir seguros para realmente aceitar o projeto. Então, também não dá para a gente descartar a teoria totalmente, não. Né? É um processo realmente que um vai dando sustentação para o outro. A teoria pura, ela é caduca, né? Ela não funciona, e a prática sem teoria é uma prática muito mecanicista, muito operacional. Então, para a gente ter visão estratégica, a gente precisa conciliar as duas coisas, tá? E isso entra dentro desse profissional aqui multidisciplinar do perfil T. Porque o perfil T é justamente a gente pensar, gente, o que é um T? Né? Vamos pensar aqui no formato do T. O T, ele tem aqui um eixo que é horizontal, e esse eixo horizontal seria essa visão mais macro, né? Mais dinâmica, que circula por várias áreas diferentes. Então, a gente tem aqui construção de pensamento estratégico, inteligência emocional, oratória, relação interrelacionamentos. Então, a gente tem aqui uma série de processos que vão ajudar a gente em todas as situações da nossa vida. Tá? E a gente vai conseguir caminhar por várias áreas diferentes, que é isso que o Sidney falou, né? Do profissional de comunicação ser esse profissional mais coringa, que pode circular em vários lugares, dependendo das conexões que ele vai fazer. E a gente tem um eixo vertical, que é justamente esse eixo especialista. Então, eu sou um profissional de comunicação que tem essa visão macro e sou também um especialista. Pode falar. Sobretudo também pela grade curricular e sobretudo também pela gama de profissionais que atuam também na docência dentro da comunicação. São profissionais de híbrido, com formação híbrida de diversos campos de atuação. Nós temos profissionais da ciência política, das ciências sociais aplicadas, historiadores, antropólogos, linguistas, enfim, nós temos profissionais com um âmbito de formação, haja vista com a sua formação é um exemplo clássico do que a UNBH tem como profissional. Né? A senhora
sua formação de base em comunicação até chegar ao doutoramento seu doutoramento é em em comunicação também, em comunicação social, mas eu fiz especialização, né? A minha pós-graduação de especialização, lato sensu, foi em História da Cultura e da Arte. Eu fiz um curso também de Física Quântica lá no ISEX. Então, assim, eu fui para várias áreas. É sério. Eu tive um cliente uma vez que eu só ganhei a concorrência dele porque ele trabalha, é um laboratório que chama Laborói, aqui em Belo Horizonte. E eu só ganhei essa concorrência porque eu fui a única que consegui entender os processos que ele realizava. Porque eu tinha acabado de passar pela engenharia lá, que eu fui fazer o curso de física quântica, e tinha uma parte de química nesse curso. E aí eu conversando com ele, né? E aí é isso que eu falo, né? De ter uma visão estratégica, eu consegui conciliar a nossa produção de conteúdo, que era para fazer um jornal, de fato, né? Uma revista mensal lá para os parceiros da empresa. Eu consegui fazer esse jogo de cintura por entender processos que não têm a ver nada com comunicação. Mas eu expliquei para ele como é que seria uma produção de conteúdo possível para essa linguagem de revista. Então é isso, né? É a gente buscar vários caminhos. Eu falo que o profissional de comunicação, mas aonde que eu vou construir essas competências? Vai construir em sala de aula, né? A gente simulando essas situações reais aí, isso é super importante. Agora, com essa possibilidade da UC, de você sair com a certificação, você consegue atestar isso no mercado, mas também, gente, na vivência de vocês externa. Né? Então, eu estou ali vendo um filme, estou assistindo Dark, por exemplo. O que Dark me ensina? Dark me ensina uma série de ir recolhendo pistas, né? De eu entendendo ali como é que é a questão do tempo. Eu vou assistir, sei lá, um filme, vou escutar uma música, vou ler um livro. Tudo isso vai ajudar vocês. Né? E esse profissional gente, não negligencie, não tragam essa visão aí, ignorar, né, toda essa bagagem cultural que a gente tem, porque isso ajuda sim na hora do mercado, né? Porque vocês vão lidar aí com várias empresas diferentes, momentos diferentes, jornalista vai conversar com várias fontes, vai escrever sobre vários assuntos, ou vai produzir, né, qualquer tipo de conteúdo aí. Então, a gente tem que pensar que, para formar essas habilidades, é isso, né? Eu tenho que ter habilidades que são mais gerais. Essas habilidades gerais eu vou conquistar através aí de uma cultura que eu tenho, né, no meu entorno e dentro da faculdade, e a faixa de especialista, que é onde eu vou saber exatamente da minha atuação. Né? Eu não sou um profissional de planejamento, eu sou de criação, mas eu tenho uma vivência aqui macro, que está aqui em cima no meu T, que me permite navegar ali pelo planejamento. Não é a minha especialidade, mas eu consigo fazer uma boa linkagem aqui, uma boa conexão com isso. Então, é eu ter uma visão aqui mais geral para eu conseguir conectar com várias áreas diferentes. E ver, inclusive, como é que o meu trabalho ele vai se encaixar nisso. Porque, de repente, eu tenho uma visão tão especialista, mas tão focada, que eu não consigo ver como é que o meu trabalho ele se conecta com os outros. E aí, eu viro um trabalho autônomo, perdido no meio do todo, né? Do meio desse sistema. E por isso que eu coloquei aqui em seguida o poder das conexões. Tá? Eu acho que é muito importante a gente pensar na conectividade entre esses profissionais, né? Eu, como profissional de comunicação, como é que eu me conecto com os outros, tanto nas minhas áreas de atuação, mas também nas áreas mais abrangentes, né? Eu preciso entender um pouquinho ali, olha, quando eu entro dentro de uma empresa, eu quero ser assessora de comunicação. Então, você vai precisar entender de processos administrativos, vai precisar entender, às vezes, um pouquinho do jurídico, entender da linha de produção. Por quê? Você vai se conectar o tempo todo com esses trabalhos. E através desse guarda-chuva do T aqui, eu consigo fazer isso. Então, vocês têm que melhorar essa competência aqui, porque o eixo específico a gente já faz. O eixo de cima é que fica mais difícil. E aí, para vocês pensarem também, né? Qual que é o papel que vocês exercem hoje na rede de vocês de conexões? E qual que é o potencial de influência que vocês têm dentro da rede de vocês? Vocês já pensaram quanto nós somos influenciadores nessas conexões todas que a gente, né, desenvolve?
Nós somos influenciadores, a gente acaba influenciando a tomada de decisão das pessoas. Como que vocês estão fazendo isso hoje? Vocês estão tendo atitude empreendedora para fazer isso aqui da melhor forma possível? Ou vocês também estão sendo influenciados aí por várias pessoas e estão sem caminho, sem foco? E pensar também que as atitudes empreendedoras, nessas ações que a gente busca aí na solução de problemas, é também para a comunidade, para a gente pensar no bem-estar social, né? Numa forma coletiva de resolução de problemas maiores. Que é isso que a gente está falando agora, né? A quarentena, esse problema do coronavírus, o cenário que a gente vai ter de reestruturação econômica depois, que vai ser extremamente necessário. Então, a gente tem uma série de coisas aqui. Então, por último, gente, para a gente, né, fechar, como é que a gente se apresenta, então, para uma seleção de vaga? Primeira coisa que eu falo é saber contar a própria história. Vocês já fizeram esse exercício de contar a sua própria história? Eu faço direto, assim. Sempre que eu vou lá, me conta o seu currículo, me conta quem é você, vou dar uma palestra, alguma coisa assim e tal. Quando eu tenho tempo, eu vou lá e construo como se fosse uma história, para envolver as pessoas, né? É igual o currículo. O currículo, gente, ele tem que ser claro, objetivo. A gente sempre faz o currículo em ordem decrescente. Me importa muito mais aonde você está agora, que tipo de competência, que tipo de conhecimento você está construindo agora, do que há 5 anos. Então, a gente sempre coloca em ordem decrescente, né? Por exemplo, se a vaga é para ensino superior, não precisa colocar ensino médio no currículo, já vai direto ao ponto, né? Não precisa colocar muitas informações pessoais, mas tem que ter claro ali o seu objetivo. Então, na hora que vocês vão prospectar uma vaga, primeira coisa, o currículo que vocês têm, gente, ele tem que ser adaptável para cada vaga que vocês forem pleitear. Você não pode mandar o mesmo currículo para todas, né? Porque o texto de abertura, o objetivo que você tem, ele tem que estar muito alinhado com aquela vaga. Então, vai lá, olha, nome, às vezes idade, porque pode ser importante, a cidade onde você, né, mora. Não precisa colocar RG, CPF, nem nada disso, que alguém vai abrir uma conta no seu nome, tá? Tira essas informações, foca no que importa. E aí você já vem com objetivo, experiência acadêmica, experiência profissional, habilidades e competências. É isso que a gente quer ver, né? E às vezes nem a formação exata é importante. Às vezes a pessoa bate o olho e fala, tem curso superior em comunicação. Vamos ver agora as competências? Por que lá no LinkedIn a gente coloca isso? Quem aqui já estimulou ou já pediu, né, para alguém fazer uma avaliação das suas competências no LinkedIn? Isso é super importante. Semana retrasada, eu ofereci uma vaga de estágio para minha turma do quinto período de narrativa transmídia da noite. E aí eu falei com eles, olha, gente, tem essa vaga aqui, quem se interessar pode me mandar. Na hora que eu fui mandar os currículos para a recrutadora, ela falou comigo assim, Luciana, não tem paciência nenhuma para ler currículo. Me manda o link do LinkedIn. Eu quero ver LinkedIn, eu não quero ver currículo. E aí, 4 pessoas que tinham me pedido, né, para encaminhar o currículo não tinham LinkedIn. E aí, nesse processo, ela pegou só o LinkedIn de quem eu mandei. Então, isso é super importante. Às vezes, a pessoa já quer ir direto no seu LinkedIn, porque ali ela vai ver habilidades, competências, vai ver quem está te recomendando. Então, sempre que possível, se você teve uma relação boa com algum empregador, com algum professor, professora, colegas, né? Peçam para essas pessoas te recomendarem dentro do LinkedIn. Essas recomendações ajudam demais. Porque não interessa mais só aonde essa pessoa estudou, aonde que ela passou. Me interessa o que as pessoas viram nela e como que ela foi construindo essas habilidades e colocando isso em prática. Então, saber contar a própria história é muito importante e mostrar o trabalho, gente. Eu falo que a sala de aula é um laboratório muito bacana. Esse semestre eu fiz um exercício de construir portfólio com os meus alunos de redação publicitária. Todo mundo, eu tinha quase 60 alunos e todo mundo construindo portfólio. Foi assim, no final, uma loucura para avaliar isso tudo, né? Mas é importante. Mas eu não quero ser redatora, eu não quero ser diretor de arte e tal. Não tem problema. Vi que o Guilherme levantou a mão. Rapidinho, Guilherme. Mas não tem problema. Lá dentro do portfólio, a gente tem modelos diferentes. Inclusive, hoje, modelo de portfólio para social media, modelo de portfólio para pessoa que quer planejamento. Então, você pode mostrar o seu trabalho em formas diferentes hoje de fazer.
Constrói um site gratuito aí no WordPress, no Wix, da forma como for. Mas você tem que dar visibilidade para isso. E tomar muito cuidado com as redes sociais, tá, gente? A gente olha rede social, sim. A gente olha Facebook, olha Twitter, para ver se a pessoa, como ela se comporta, que tipo de atitude que ela tem, como que ela responde aos comentários que são feitos. Eu passei por uma seleção lá na Unimed Aeromédica, que a gente estava tentando encontrar um novo assessor de comunicação e estava entre duas meninas. E eles bateram o martelo na hora lá, decidiram por uma delas, porque a outra, o jeito que ela se comportava nas redes sociais não estava tão apropriado para a empresa. Não é apropriado do jeito tradicional, de roupa, de coisa, não, tá, gente? A pessoa bebe, não. Mas na hora de, por exemplo, responder a comentários, a pessoa ser muito agressiva, não abertura para outras ideias que não sejam a delas. Então, a gente começou a avaliar esse tipo de coisa aí também, tá bom? Guilherme, pode falar. Se quiser falar no microfone. Ele levantou sem querer, Luciana. Eles estão batendo um papo aqui, está rolando um chat paralelo aqui, você falando, eles comentando, Sidney e Guilherme. Acho que isso é não, beleza. Depois eu faço uma apanhada aqui. Luciana. Diga. Já que já parou, né? E você está falando sobre essa parte de recrutamento e tudo mais. Durante esse semestre eu tive estágio supervisionado e a gente trabalhou um pouco disso de currículo também, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta, já que você está falando sobre isso, eu acho super importante. No nosso exercício de currículos, sempre teve 2 estilos, que é aquele, assim, né, entre aspas, tradicional, aquele arquivo do Word e tudo mais, e aqueles que são um pouco mais modernos, assim, com design e tudo mais. O que você acha, tipo assim, que de fato é mais atrativo? Aquele mais assim, que pra mim, pelo menos pra mim, parece mais profissional, aquele clássico e tudo mais, ou esse que mostra as suas habilidades no design é melhor para nossa área de comunicação? Depende da vaga. Foi a Samily, né? Isso. Depende da vaga. Porque tem vaga que permite ser mais criativo, de mostrar mais as suas habilidades do design, quando você tem... Se for uma vaga para design, eu acho que cabe. Sim, mas, sinceramente, gente, eu estou participando de processo seletivo de empresa desde 2013. Todos os anos eu faço muita seleção. Não importa muito. Não importa. Ótimo, obrigada. A pessoa vai conseguir achar a informação que precisa. Entendeu? Se for um currículo também que está maravilhoso esteticamente, né? Nossa, está muito trabalhado e tal, mas eu estou tendo dificuldade de achar as informações, geralmente os recrutadores eles jogam fora, eles descartam, tá? Eles não têm muito tempo para ficar olhando, aonde que está tal informação, isso aqui é quase um game. Não, não funciona tanto. Vou complementar, tá? Então, assim, se Luciana, você tem uma vaga... Oi? Desculpa, é que eu vou complementar, porque eu já fiz muito reposicionamento profissional, o último foi muito a ver com muita coisa que você está falando, estou achando incrível, Luciana, você está trazendo uma coisa muito preciosa. Demorei muito tempo para juntar, mas desculpa, segue aí que eu só vou fazer um comentário para complementar uma coisa que eu aprendi. Não, pode fazer. Então, gente, olha só, quando eu estava fazendo meu reposicionamento profissional, o último foi um mais sério, inclusive que me fez chegar aqui onde eu estou. E eu acho que eu estou muito bem colocada, eu fiquei muito feliz com esse resultado, foi um percurso de isso tudo que a Luciana está trazendo. Só para fazer um parênteses, por que aconteceu? O que foi difícil? Eu tinha 15 anos de uma profissão que eu era muito reconhecida. Eu era gestora e produtora cultural. Professora eu sempre fui, né? Mas eu sempre colocava a atividade docente e a escola como uma coisa meio à parte, assim, sabe? Uma coisa que estava acontecendo. Eu mudava, eu saía de graduação, ia para pós. Era uma profissão que eu vejo que ela acompanhava o meu dinamismo. Mas dentro da gestão cultural, o que acontecia? As pessoas já me associavam fortemente com alguns cargos que eu não queria ocupar mais. Então, foi super difícil. Primeiro que eu tive que me desassociar completamente da área, então eu tive que fechar meu casulinho e tive que fazer esse exercício que ela falou, que era o quê? Eu tive que entender quais eram as minhas grandes competências, porque eu não podia mais me vender como uma pessoa, por exemplo, uma coisa que não entra mais no meu currículo, que eu faço, vou contar para vocês, mas eu não sou mais contratada de jeito nenhum para isso, que é fazer, por exemplo, gestão de dinheiro público, né? Prestação de contas, que é um negócio insuportável para mim hoje, né? Então, assim, eu fiz todo esse processo, e aí o que eu aprendi com uma amiga RH? Que ela é consultora de empresa. Então, foi muito importante. Eu digo para vocês, tem muito conteúdo na internet,
tem pessoas que produzem conteúdo, na verdade, dentro do Instagram, dentro do YouTube. Então, vocês podem se informar atrás desse conhecimento. O que ela me disse? Que hoje, uma pessoa que analisa o currículo, gente, gasta 30 segundos no seu currículo. 30 segundos. É o que você tem. Então, qual que é a estratégia? É isso que a Luciana está trazendo muito bem. Ela me disse mais. Ela me disse que tem coisa que é robô que está traqueando. Então, você tem que entender, você tem que ter um foco, igual ela falou, mas cada vaga é um currículo, gente. Isso eu aprendi nesse posicionamento. Cada vaga eu tinha que fazer um currículo, porque não é que eu mudava tudo, eu tinha que colocar a palavra-chave que aquele traqueador de currículo, que às vezes era um robô, queria ver. Então, qual é a primeira situação que você tem que fazer? Primeiro, entender o que você quer. Depois, ler muito bem como que aquela vaga está descrita. Né? Tem alguns sites, algumas dicas que eu fui aprendendo. Tem um que é maravilhoso, que chama I Love Mondays. Eu sempre falo com meus alunos de lá. O I Love Mondays, ele inclusive te entrega base salarial. Que às vezes você vai estar dando, por exemplo, o que aconteceu comigo? Só contar um relato para vocês. Eu comecei a tentar umas vagas que elas eram baixas para o meu nível mas eu não estava nem aí. Eu escrevi assim, eu quero aprender, quero entrar. O povo não passava, gente. Aí um dia um amigo que estava no processo para me contratar, assim, falou, deixa eu te ligar, você não vai passar. Então, assim, o que a gente está dizendo aqui? Que currículo é uma coisa que a gente aprende, tem esses modelos, mas a principal coisa, e aí eu acho que a gente é muito bom como comunicador, é que a gente tem que ser assertivo. Assertivo. Então, o que é isso? Assim, é negrito mesmo, colocar... Eles vão começar como? Eles vão começar do topo. Então, é isso que a Luciana falou, não gasta muito tempo com sua idade, se você é solteira, casado, não interessa, né? Assim... Nossa, vem às vezes currículo para mim com RG, CPF, eu falei, vou abrir uma empresa, né? Imagina, gente, você pode ficar dando essas informações aqui, não. Ainda mais currículo impresso, que às vezes a pessoa manda para a empresa, né? Você não sabe como é que vai ser o descarte desse material, né? Então, assim, coloca o necessário. Então, por exemplo, a vaga é Belo Horizonte, você mora em Contagem, coloca Contagem, né? Porque aí a pessoa vai decidir ali, beleza. Mas, assim, tem um monte de informação que é completamente desnecessária. E aí fica, até chegar realmente onde importa, a pessoa já perdeu a paciência e já foi para o próximo. Então tem que focar, né? E é isso, fazer um currículo para cada vaga pensando na palavra-chave, as palavras-chave que são importantes para aquela vaga. Lê os pré-requisitos, gente. Ó, tem esse pré-requisito. Eu preencho tudo? Preencho, então coloca no currículo. Agora, se tiver coisa ali, uma coisa que eu sempre falo, curso interrompido, incompleto, não é mérito para ninguém. Então, assim, fiz um curso de contabilidade até o 2º período. Para que colocar isso no currículo, gente? Não vai agregar em nada, nada. A não ser que você consiga fazer uma articulação. Porque eu já recebi uma vez um currículo que eu achei muito inteligente, que foi assim, a pessoa fez um curso técnico administrativo no Sebrae e ela colocou isso. E a vaga era de comunicação. Só que embaixo ela colocou, esse curso me permitiu desenvolver habilidade de organização, planejamento, metodologia. E aí eu falei, nó, que bacana, né? Porque ela pensou nas habilidades e competências que ela construiu, não é o diploma. Então, tudo bem, tem um curso aí que está incompleto ou alguma coisa, uma experiência que eu passei que não se conecta tão bem com a área de comunicação. Para manter no currículo, você tem que conectar. Então, você tem que explicar em uma linha por que aquilo é importante, tá? Agora, colocar aquele tanto de coisa lá só porque você fez na vida não faz sentido nenhum, tá? Então, foca no que é importante. Tem uma coisa, não sei se todo mundo teve aula de redes sociais, de marketing digital aí, no marketing de conteúdo a gente chama de escaneabilidade, que é quando a gente tem a capacidade de tornar as informações escaneáveis. O que é isso? Bati o olho no texto. Todo mundo faz isso, seja no impresso ou no digital. Eu bato primeiro o olho no texto de cima e embaixo, dou uma escaneada nele, e aí eu vejo se realmente vale a pena ler ou não. E aí tem alguns critérios de escaneabilidade que favorecem isso, né, esse processo de leitura dinâmica. Como isso, né? Algum destaque em negrito, nas palavras-chave, dar espaçamento, colocar em tópicos, tem uma série de coisas ali que vai te ajudar nessa leitura. Né? Então, procura isso, critérios de escaneabilidade. E aí, aplica esses critérios no currículo, que eu acho que tem tudo a ver hoje.
tá? E o LinkedIn, né? Eu acho que o LinkedIn é uma plataforma que vocês têm que investir sim. Investir não só numa foto legal, mas investir também numa capa. Quando eu dou aula assim para os meus alunos falando de LinkedIn, eu falo, gente, coloca uma capa, personaliza o seu LinkedIn para a pessoa entrar lá e vai falar, opa, tem uma coisa diferente aqui. Deixa eu compartilhar o meu aqui. Né, gente? Ele não é assim, nossa, que LinkedIn maravilhoso, porque o tempo não é o adequado para eu fazer isso, mas eu tento sempre personalizar. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Por exemplo, aqui meu LinkedIn. A gente convencionou no LinkedIn essas barras aqui, olha, para colocar as principais áreas de atuação. Né? Então, por exemplo, eu sou professora, sou pesquisadora e consultora em comunicação e marketing digital. As pessoas conseguem ver na busca até aqui, ó, até o marketing digital. Quando a pessoa entra no meu perfil, ela vê que eu sou especialista em transmídia, que é o tipo de planejamento que eu mais faço no mercado hoje. Mas eu deixo só para as pessoas que realmente já estão com interesse no meu trabalho. Então, eu coloco aqui uma capa, que a pessoa já chegou e viu, opa, não é aquele azulzinho tradicional do LinkedIn, já tem alguma coisa diferente aqui acontecendo, né? E aqui é uma foto, geralmente a foto de frente, uma foto que foque mais o seu rosto, tá? Essas fotos muito artísticas, se você for da área de fotografia, de design, né? Uma área mais criativa, pode até ser legal. Mas eu indico, porque como o LinkedIn é para fazer conexão, é networking, é para a gente pensar no olho, sabe? Tem muito essa dinâmica. Eu fiz um treinamento do LinkedIn e eles falaram muito dessa importância de ter uma foto clara, né, onde dê para ver o seu rosto, porque é como se fosse a gente num evento fazendo conexão olho no olho. Aqui a gente coloca o sobre, né? Eu sou da área de comunicação e também da educação, então coloquei aqui mais ou menos do meu Lattes. Aqui eu coloco algumas coisas em destaque, né, algumas produções, vocês podem colocar aí o portfólio de vocês, alguma coisa de produção, as experiências profissionais, por exemplo, no meu caso, né, eu coloco as disciplinas que eu ministro em cada curso. Aqui, por exemplo, na minha empresa, né, de palestra e consultoria, eu coloco aqui alguns trabalhos, tem algumas fotos, alguns links aqui de trabalhos que eu já realizei. Experiência acadêmica, vocês podem colocar trabalhos acadêmicos que vocês desenvolveram, você pode colocar imagem, pode colocar link, vídeo aqui, isso fica bem bacana, bem dinâmico. Oi, pode falar. Professora, e no meu caso, quando o currículo assusta, que procedimento eu devo ter? Porque já tive... Currículo o quê? Currículo assusta? Currículo assusta, Luciana? Como? Mas por que ele assusta, gente? Porque tem informação demais para a vaga. Ah, tá. Entendi. A vaga, ela tem, praticamente, ela te dá tudo lá e fala assim, olha, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro, tem que lavar, passar e cozinhar. Você não pode mentir, mas também não pode omitir, mas também não pode mentir. Então, sim, claro. Há momentos em que eu preciso segurar em certas informações. Olha, tem uma especialização, um mestrado, uma graduação em determinada área, né? Embora esteja fazendo um curso. Sim, assim, eu acho o seguinte, você não precisa colocar tudo, né? De repente, você faz aí um currículo onde você não quer colocar uma especialização que você fez, uma atualização, um curso, não precisa mostrar também tudo, né? Ah, eu já trabalhei em todos os lugares. Tem muita gente que me fala assim, poxa, mas eu trabalhei em tantos lugares que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, eu preciso colocar? Porque não é uma experiência que foi bacana, não foi tão legal assim. Beleza, não coloca. Não coloca, se foi muito distante, não precisa colocar. Num momento de entrevista, pode ser que você fale, a pessoa te pergunte, aí você fale, mas não precisa colocar isso no currículo, né? Mas também não pode mentir, tá, gente? Não dá para mentir. O Guilherme falou que hoje é obrigatório em estágio você ser especialista em programas de edição na área de comunicação. Não é que... Tem uma dúvida, verdade, inclusive senti falta disso no curso de fotografia. Camila tem uma dúvida também, tá, Luciano? Desculpa te cortar aí. Ah, tá. Ok. Isso você é obrigada a buscar fora. Guilherme, assim, infelizmente, é claro que a gente não consegue cobrir tudo, né? É claro que sempre vai ter, ainda mais por ferramentas, sempre vai ter uma ferramenta, os programas de edição, eles vão mudando, né? Sempre vai ter uma defasagem. Assim, a formação, ela não termina na faculdade,
né? A nossa área, principalmente, ela atualiza todos os dias. Então, vocês têm que sair da faculdade sabendo que pelo menos de 6 em 6 meses, ou no mínimo aí, no máximo 1 ano, né? Vocês têm que fazer uma atualização, buscar aí um curso online, buscar alguma coisa fora para complementar isso, tá? Eu mesma, assim, eu dou aula de conteúdo de redes sociais, de marketing digital há muitos anos e trabalho com isso, já trabalhei em agências e nas consultorias. E mesmo assim, olha, sempre que vem os meus certificados, eu faço. Introdução em Inbound Marketing aqui da RD Station, eu sempre vou buscando, né? Venceu o certificado, eu faço um novo. Porque eu acho que é assim que funciona. Posso tirar uma dúvida? Pode. O Guilherme só perguntou ali se ele é obrigado a buscar fora como. Tem várias empresas que ajudam, né? Se a gente pensar hoje, tem a Universidade da Rock Content, tem da RD Station, tem da HubSpot, tem as empresas que fazem, né, de edição, de programas de edição. Você pode na Udemy, por exemplo, buscar, né? São cursos aí que, assim, online você resolve bastante. Desculpa, não era isso que eu queria te perguntar, é que no bate-papo às vezes fica vago a pergunta. Como que você oferece os seus cursos, que você falou, você tem uma empresa, era isso que eu queria entender, para mim conhecer também o seu trabalho. Esse curso agora que tu tá procurando agora, de fotografia e edição de vídeos, o programa social do governo, Novos Caminhos, ele está ofertando em todos os institutos federais de ensino. Se você não teve a oportunidade de fazer agora, procura um instituto federal no Brasil, pelo site do governo, faça a inscrição, que está acontecendo agora a oferta desses cursos. A carga horária é de 150 até 200 horas e tem titularidade de um curso de formação inicial e continuada. São profissionais de diversas áreas do conhecimento que está sendo ofertado para os institutos federais. Agora, está faltando aluno para preencher essas vagas. Entra no site, procura no Instituto Federal, viu, Guilherme? Que está tendo muita oportunidade, enquanto as instituições federais de ensino, as universidades estão fechadas, você está perdendo a oportunidade de fazer cursos de qualidade e gratuito. Olha que bacana, isso é uma ótima dica, Sidney. O Guilherme perguntou ali, eu dou consultoria e dou cursos, mas para as empresas. Eu faço treinamento por exemplo, uma empresa me contrata, eu faço todo o planejamento estratégico e eu treino a equipe. Então, eu dou os cursos para dentro das empresas. Né? A Localiza, por exemplo, acabei de terminar um longo processo de 6 meses de qualificação de novos líderes. É assim que eu vou trabalhando, sabe, Guilherme? Mas eu também... Eu pensei em empreender nisso também. Estou conversando até com a minha esposa ao iniciar o curso, em oferecer consultorias pessoais. Vamos dizer, você determina quantas vezes você vai visitar aquele cliente para ensiná-lo a gerir uma empresa e o marketing, de certa forma, para você também não ter aquele vínculo também tão com a empresa mesmo. Você só fazer uma consultoria. Isso. É basicamente o que eu faço realmente. Né? Eu tenho um contrato com uma empresa, hoje em dia eu estipulo 6 meses, e aí nesses 6 meses eu trabalho com planejamento e também dou os novos, os treinamentos. É isso, né? São formas aí diferentes da gente buscar, né, inserção no mercado. E aí só uma última coisa aqui, gente, eu sei que a Camila quer fazer uma pergunta, as recomendações, né? Aqui eu sempre deixo à vontade, assim, quem quiser fazer recomendação profissional, algumas pessoas eu já pedi, pessoas que trabalharam comigo, né? Porque eu acho que é importante, né? A pessoa vem aqui e vai ver o que as outras pessoas estão falando sobre você. E isso é muito bacana, ok? Bom, deixa eu pegar as outras pessoas aí que estavam fazendo perguntas para a gente fechar. Cadê a Camila? Camila que queria fazer uma pergunta. Estou aqui. Voltando à questão do currículo, você falou quando o curso que você fez não tem tanto a ver com a vaga, para falar um pouco das habilidades que você desenvolveu, né? Aí, se você opta fazer isso para um curso, é importante você fazer em todos os outros que você colocar também ou não precisa? Depende, você tem muitos cursos? Mais ou menos.
É? Mas isso que eu tô falando assim, são cursos de atualização, ou é curso, por exemplo, eu entrei para a faculdade de Direito e desisti, ou não terminei, eu fiz uma faculdade de engenharia que não tem nada a ver agora. É mais atualização mesmo. Por exemplo, eu sou de Não, fotografia e eu fiz atualização. um de marketing à parte. Não, aí não, porque todos eles têm a ver com a área de comunicação, né? E não tem tanto problema, não. Só quando você tem alguma coisa assim que desvia completamente do caminho que você está agora, igual isso, né? Fiz um curso de engenharia. Aonde que ele entra aqui? Então, para justificar ele estar no seu currículo, você pode colocar uma linha, escrever embaixo uma linha, falando que tipo de competências e habilidades que você construiu ao longo desse curso, sabe? Porque aí fica bacana. Ó, engenharia não vai servir nada para a gente aqui, mas ela conseguiu conquistar um pensamento, uma análise, sei lá, um olhar mais analítico, ela lida melhor com números e etc. Entendeu? E questão da habilidade e competência, tem um jeito certo de fazer, por exemplo, tópicos, quantidade? Não tem jeito certo, mas eu acho também que encher de habilidades e competências não é o caminho, né? Eu acho que assim, coloca ali pelo menos umas 5, sabe? 5 palavras-chave que definem aí quais são as suas competências. E aí coloca, né, que eu acho que isso dali que vai realmente mostrar o foco do seu trabalho e como que você desenvolveu isso. Eu acho que a partir de agora, com vocês nas UCs, vai ficar mais fácil, porque cada UC vai desenvolver com vocês determinadas competências. E aí você vai sair com o certificado daquela UC. Então, você já vai conseguir colocar no seu currículo, né, a competência e mostrar o certificado. Então, isso vai ser muito bacana. Obrigada. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Perguntas? Comentários? Teve um comentário aqui que eu achei bem interessante mais para o meio, que foi uma hora que o Guilherme e Sidney estavam conversando muito, da relação pesquisa e extensão e ensino, né? Então, eles estavam trazendo, acho que o Sidney trazendo um comentário, eu acho que tem um pouco a ver disso tudo que a gente está falando, né, Luciano? Porque, assim, eu vou fazer um comentário também como coordenadora / professora, que a gente coincide em umas ideias, né, Luciano? Que, gente, não é a sala de aula só, né, Luciana? Como é que está o nosso processo de ensino e aprendizagem? O que você acha dessas experiências extracurriculares, papel da extensão? Como é que você vê isso na nossa formação e até nisso tudo que está sendo comentado aqui? Acho que foi meio nesse sentido os comentários. Pesquisa, extensão e formação, assim, seria meio isso, sim. Eu acho que são, assim, é complementar, né, gente? Porque o campo da sala de aula, o momento que você está ali dentro da sala de aula, é isso que o Sidney falou, o tripé. Porque na hora que você está dentro da sala de aula, né, tem muitas coisas ali que a gente não consegue dar conta, né? O Guilherme mesmo falou, tem muita coisa ali que a sala de aula, ela é um espaço limitado. E na hora que a gente entra para a extensão, por exemplo, que a gente tem a oportunidade de se conectar com a comunidade, da gente fazer algum projeto, entrar dentro de algum projeto que vai depois ter o resultado, né? Você vê a vivência prática desse projeto, isso é muito bacana. Atividade de pesquisa, que é dar esse embasamento de argumentação que a gente precisa. Eu falo que eu não abandono a pesquisa por isso. Grande parte da minha argumentação e a capacidade de articular logicamente esses argumentos vem da pesquisa, vem do momento de reflexão, né? Então, a gente, como eu falei desde o início, a gente precisa ter essa visão da teoria junto com a prática. Um vai ajudar o outro, né? Então, dentro da sala de aula, a gente vai conseguir, né, trazer essa teoria para amarrar com as práticas de mercado. Na extensão, vocês vão colocar a mão na massa para entender, de fato, né, um projeto do começo, meio e fim. E na parte da pesquisa, você vai buscar, né, fundamentar mais os seus argumentos, ir atrás ali de um raciocínio mais lógico. Então, acho que os três, assim, esse tripé aí, ele se complementa muito bem. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat também os links que eu falei ao longo, tá? Coloquei aqui também meu perfil lá do Instagram, se quiserem trocar uma ideia comigo lá. Tá muito atualizado, não, porque essas últimas semanas aí foram bem puxadas, mas é isso, né? No resumo aí, espero ter contribuído com essa discussão aí para vocês, né? Pensem na formação de vocês, respondam essas perguntas que eu fiz aqui hoje para vocês, perguntem em casa aí, né?
quem são vocês, o que as pessoas acham, pensam das suas habilidades, para vocês já irem construindo isso na sua cabeça. Porque depois vocês vão pensar, olha, tem uma coisa interessante que eu esqueci de falar, a vida inteira eu achei que eu era um profissional só de criação. Eu sempre fui para criação, eu trabalhei, né, por eu ser jornalista, mas sempre trabalhar com publicidade. Eu comecei em agência de comunicação sendo redatora. Então, eu fui redatora durante 8 anos, direto, assim, sem nem pensar. E aí, depois, eu tive que fazer uma modificação na minha trajetória para inaugurar um setor de comunicação digital dentro da Estalo. Eu trabalhava na Estalo, fui a segunda estagiária da Estalo em 2004. E depois acabei sendo profissional lá dentro, eles me contrataram. Fui e voltei lá 3 vezes. E na última vez que eu voltei, eles me chamaram para realmente fundar o departamento de digital da empresa. E eu comecei a ver que eu tinha muito perfil de planejamento. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas porque também eu nunca tinha feito um exercício de pensar nas minhas competências e habilidades ali e do meu próprio interesse. Então, quando eu comecei a testar isso, eu vi que eu gostava muito de planejamento. E aí eu comecei a deixar um pouco mais a redação de lado, né? Então, hoje eu sou uma profissional de planejamento estratégico e atuo em produção de conteúdo, mas muito pouco, porque o meu foco mesmo está na fase analítica, de pesquisa, de realmente ver os dados, de interpretar isso, de pensar em soluções. Então, pensem nisso, né? Como é que vocês constroem aí? O que já está dentro das habilidades que vocês já construíram até aqui? Quais são as habilidades que vocês gostariam ainda de investir, né? Dentro dos interesses aí de caminho para trilhar no mercado? Então, pensem nisso, tá bom? E qualquer coisa também aí, me acessem nas redes sociais, a gente troca uma ideia. Espero ter sido útil para vocês aí, ok? O pessoal gostou aqui, Luciana, eu achei incrível. É isso, também. Joana. Vou agradecer. Ah, que bom. Que bom, né, gente? Uma conversa rápida aí, né? Foi até um pouquinho mais, mas que bom que vocês gostaram, fico feliz. Gostaram bem, estão aqui elogiando. Acho que você trouxe bem um apanhado desse momento da universidade, né? Assim, do que é esse percurso nesse momento do ensino superior, né? A gente conversa muito, né, Luciana? Eu, pelo menos quando na coordenação, falo muito com os alunos que abre um leque muito grande, a gente está saindo do ensino médio, isso assusta, mas isso também é libertador quando você vai pegando esse ritmo, entendendo que você pode escolher o seu caminho, né, dentro dessa base comum. Exatamente. É isso. Tá bom, gente? Então aí, beijos para todos, boa noite, né? Cuidem-se aí.